Olá, somos o Grupo A, composto por dois integrantes, de Carlos Fernandes e Jefferson Pereira. Falaremos sobre antenas independentes da frequência, log periódica e antena fractal, ou fractal antena. Vamos começando da introdução, falando das considerações gerais, abordando o tema antenas independentes da frequência. Primeiramente, nós devemos falar um pouco sobre o que seria a antena independente. As antenas independentes da frequência são denominadas assim porque não possui uma limitação na sua largura de banda de operação. Entretanto, na prática, o desempenho dessas antenas não pode ser aproximadamente constante para todas as frequências, porque existem barreiras físicas que limitam essa banda passante. O que seria essa banda passante? A banda passante é o conjunto contínuo de valores de frequências que podem ser assumidos, não significa que vão ser assumidos, mas considerando essa possibilidade, eles podem ser assumidos por um sinal elétrico sem que este seja atenuado ao passar por um filtro. Experimento e equacionamento. Classes que satisfazem a condição. Ramsey propôs em 1957 que uma antena que pudesse ser definida apenas em termos de dimensões geométricas angulares. Então, existem também duas classes que satisfazem a condição de Ramsey. Antenas cônicas, que são do tipo que tem dois tipos, né? Dipolo e monopolo, cujas estruturas condutoras sejam de cones tendendo ao infinito. E temos também as antenas do tipo equiangulares, que são dipolos cujas estruturas condutoras sejam superfícies em espiral. Na próxima figura mostra o tipo de antena do tipo dipolo equiangular, como sendo o ângulo psi entre o raio vetor e o aspiral, onde isto é uma constante. Antena log periódica / técnicas de projeto. A partir dos postulados iniciais de Ramsey, estruturas geométricas foram encontradas por diversos pesquisadores, cujo comportamento eletromagnético é mantido constante e com facilidade dentro de uma banda passante maior que uma proporção de 20:1. As figuras 2, 3 e 5 a seguir vai mostrar isso. Então nós temos aqui nesse slide aqui a figura 2, a letra A apresenta as características de uma antena log periódica. Na letra B nós temos o comportamento periódico das dimensões em função do logaritmo de R. E C, que é esse aqui de baixo, debaixo da letra B, que representa o comportamento log periódico da antena, da impedância de entrada. O que é isso? Que é uma das propriedades eletromagnéticas em função de Ln de R. Nesse próximo aqui, slide, na figura 3, representado por isso aqui, nós temos vários tipos de estruturas log periódicas. Em especial, a letra A apresenta a direção de maior irradiação, que está localizada no eixo Y, e B, a direção de maior irradiação, onde está no sentido da seta formada pelo vértice. Apresentaremos um projeto de uma log periódica formada por um array de dipolos, ou seja, uma matriz de dipolos. O procedimento aqui é apresentado para o projeto de antenas log periódica, baseado na heurística, na pesquisa que foi desenvolvida por Carroll em sua tese de doutorado. Nesse contexto a gente vai apresentar alguns procedimentos. Essa figura aqui, a figura 6 ao lado, apresenta os parâmetros geométricos de projeto para uma log periódica com N elementos dipolos. A figura 7 ela apresenta os contornos de diretividade da constante tau e sigma, definidos conforme a figura 7. A gente percebe que esses parâmetros sendo independentes, apenas dois, e
nós temos que o espaçamento relativo sigma tem uma relação com a escala tal, para fim de contorno dessa diretividade D. Então a gente vai apresentar agora um exemplo disso aqui. Suponhamos que deseje-se projetar uma antena log-periódica formada por dipolos para uso entre 20 e 60 MHz. A antena deve ter um ganho de 10 dB e uma impedância de entrada de 75 ohms. A antena deve ser construída com tubos de 1,5 polegadas de diâmetro, com D, com a diretividade de 10 decibéis, obtemos ao longo da linha o sigma ótimo, os valores tal igual a 0,917 e sigma como sendo igual a 0,172. A partir disso, a gente vai montar aqui a nossa solução, né? Rápida, solução rápida aqui. Alfa, começaremos calculando alfa, o ângulo alfa, representado por essa equação aqui, 11, a tangente de 1 menos tal sobre 4 de sigma. E terminaremos a partir da equação 12 e 13, vamos com os valores de tal igual a 0,917 e sigma igual a 0,172, a gente vai obter um ângulo de alfa de aproximadamente 6,8 graus. Para resolver a equação 14, onde BA é denominada banda ajustada, primeiro a gente tem que determinar esse B aqui, primeiro, fazendo o quociente da frequência máxima pela frequência mínima. Depois nós vamos para a equação 15, onde L é a distância entre o maior elemento da antena e o menor elemento da antena. A equação 16, que é lambda máxima. Depois nós vamos para a equação 17, onde a gente vai efetuar o cálculo do número de dipolos. A equação 19 é para a gente calcular a impedância de entrada. Essa é a equação aqui, a equação 19 para a gente calcular a impedância de entrada. A equação 20 é a gente calcular o sigma. Depois nós calcularemos a impedância característica, equação 21, a impedância característica. E, por fim, o S, que vai ser o nosso espaçamento entre os condutores de diâmetro D da linha paralela alimentada pelos dipolos conforme se mostra aí, né? Conforme mostra a figura, essa figura aqui, né? Que apresenta os detalhes construtivos de uma antena log periódica. E no próximo slide a gente conseguiu obter algumas informações, fez um resumo aqui, né? Para a gente tendo como referência, né, a figura anterior, né? Como referência a figura 8, a gente obteve o seguinte: o menor elemento possui um tamanho L18 de 2,39 metros. O maior elemento possui um tamanho L1 igual a 10,43 metros. A distância entre o maior e o menor elemento obtivemos 34 metros. E o ângulo delimitador das extremidades, chamados dentes, a alfa, a gente obteve um ângulo de 6,8 graus. E as distâncias D de Inciene são dadas por D de Inciene como sendo igual a 2 vezes sigma vezes L de Inciene, sendo que sigma é igual a 0,172.
Agora, dando prosseguimento aqui, eu vou falar um pouco sobre as antenas fractais. Primeiro, o que é um fractal? Os fractais eles são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Isso significa que os padrões da figura inteira são repetidos em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Os flocos de neve, como por exemplo, são fractais. Cada ramo do floco parece como um floco inteiro. É como se a imagem se subdividisse em pequenos pedaços geométricos da figura inteira. Já as antenas fractais tratam-se de uma antena que usa o princípio do desenho fractal para maximizar seu comprimento ou perímetro do seu material, que é responsável por receber ou transmitir a radiação eletromagnética por meio de uma área, superfície ou um volume já determinado. As antenas fractais aumentam a eficiência em mais de 20% em relação às antenas convencionais. Então, existe uma coisa chamada dimensão fractal, que surge como alternativa de medição, já que pode assumir valores fracionários, obtendo assim um grau de complexidade de uma forma. Pode-se afirmar então que a dimensão fractal de um conjunto é um valor que diz o quão densamente um conjunto ocupa o espaço métrico em que ele existe. Na verdade, existem algumas equações que calculam essa dimensão. Porém, eu não coloquei elas aqui porque a maioria delas são baseadas em softwares e são baseados em cálculos bem complexos. Então, achei que não seria interessante apenas jogar essas fórmulas aqui, porque não seria algo muito intuitivo. Bom, os fractais eles geralmente são agrupados em 3 tipos de fractais. Um desses é o IFS, que é o conhecido como sistema de funções iteradas, que consiste na repetição em escala da mesma figura a partir de uma regra fixa, até o número fixo de iterações. Pode ser feita pela redução da escala e geração de cópias menores, ou aumento da escala e formação de cópias maiores, sendo que todas as cópias são idênticas. Nessa figura que a gente tem aqui, a gente pode ver um processo de formação a partir desse tipo de fractal, que é dado pela diminuição da escala e sua repetição sucessiva com um total de 5 iterações, onde a gente tem um triângulo que vai gerando outras imagens, mas sempre a partir da imagem inicial. Essa técnica se tornou bastante popular, principalmente quando a eficiência computacional aumentou enormemente nas últimas décadas. Outro tipo de fractal que a gente tem é o do tipo RR, que são por relação de recorrência. Esse utiliza uma equação de recorrência em cada ponto e, a partir dos resultados obtidos, calcula os próximos termos, num processo sucessivo. Um exemplo desse fractal é um fractal conhecido como Lyapunov, criado a partir da expansão da função logística. E por último, existem os fractais obtidos de forma aleatória, por algum processo randômico. Por exemplo, uma interferência eletromagnética ou um fenômeno climático. São mais comumente encontrados na natureza, justamente porque são fenômenos aleatórios, que ocorrem o tempo todo na natureza. Um exemplo de fractal aleatório é o raio. De todos os métodos que eu falei, o mais utilizado é o IFS, que são sistemas de funções iteradas. Ele pode ser uma importante ferramenta para modelagem de folhas, nuvens, montanhas e etc. Mas principalmente com o auxílio da capacidade computacional, a gente consegue aplicar isso na concepção de antenas fractais, que é o que importa para a gente. As antenas fractais elas são interessantes justamente quando a gente compara ela com as antenas convencionais. E ela possui várias características interessantes, algumas delas estão listadas aqui. Bom, as antenas em formato fractal podem ter suas dimensões reduzidas e mesmo assim possuírem a mesma característica das antenas tradicionais, alcançando um espaço maior. Além disso, estudos mostram que as antenas com estrutura fractal possuem uma grande largura de banda e por isso são altamente desejáveis em inúmeras aplicações, como transmissões wireless ou via satélite. Antenas fractais podem promover aumento de impedância de entrada,
o que é útil principalmente para antenas de microfita, cuja impedância de entrada baixa dificulta o casamento de impedância entre a linha de transmissão e a plaqueta. As antenas fractais podem também prover uma frequência de ressonância menor, se comparada com as outras estruturas do mesmo tamanho, e simultaneamente são capazes de proporcionar um maior VSWR, característica que torna especialmente atrativa para a otimização de desempenho. Por possuir uma maior largura de banda, ela se torna indispensável para aplicações modernas em telefonia e televisão digital. Por esse motivo, eles podem ser classificados como um tipo especial de antena independente de frequência. Agora aqui eu vou citar algumas das aplicações das antenas fractais. E uma delas é na tecnologia RFID. Bom, a gente já viu em outras oportunidades essa tecnologia, que é a identificação por radiofrequência. O uso das antenas fractais de microfita se torna uma opção bastante atraente para esse mercado, porque ele minimiza alguns obstáculos dessa tecnologia, porque além de absorverem uma quantidade maior de energia radiada, também eles podem transmitir uma quantidade maior, numa largura de banda maior que as convencionais do RFID, assim cobrindo uma área bem maior, já que a demanda para esse serviço é cada vez maior e necessita, por exemplo, de acompanhamentos em tempo real. Outra aplicação que a gente tem é na telefonia celular. A gente sabe que até bem pouco tempo atrás, os telefones celulares eles possuíam uma antena externa com uma protuberância visível e esteticamente bem desagradável. O desenvolvimento da tecnologia de codificação de voz, transmissão de dados e aumento da capacidade de processamento, bem como a demanda por aparelhos mais discretos e eficientes, resultou na utilização de antenas embutidas dentro do próprio aparelho. Mas tais antenas deveriam ser capazes de executar tão bem ou melhor as funções da velha antena protuberante. A geometria fractal foi a grande responsável por esse avanço. A característica de minimalização e a utilização em várias bandas da frequência tornaram a antena fractal de microfita um elemento indispensável nos modelos atuais de celulares, smartphones e similares. A gente pode ver, inclusive, nessa figura aqui, essas figuras fractais, que são vários quadradinhos que se repetem e formam esse conjunto. Então é isso, galera. Nosso trabalho foi esse. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.